Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda sempre, né? Vamos na sequência porque agora aula de número 21. E lembra, por gentileza, que na aula passada nós trabalhávamos com aquilo que diz respeito ao particular na ação de improbidade administrativa. E aí, o particular pode ou não responder pela LIA? Lembra, faça a distinção. Se o particular estiver sozinho, ele responde pelo Código Penal. Particular sozinho, ele responde pelo Código Penal. Agora, se o particular estiver acompanhado do agente público, aí responderão ambos pela LIA, ambos pela Lei de Improbidade Administrativa. E olha que interessante, né? Vamos aqui relembrar o artigo 3º. Olha qual é a dica, qual é a pegadinha que pode surgir perante o artigo 3º da 8429. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, então não é agente público, é o particular, ainda induza ou concorra para a prática do ato de improbidade, ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Para você induzir, para você concorrer, é porque você está acompanhado de mais alguém. Esse mais alguém tem que ser o agente público. E ainda, tendo benefício, esse particular tendo benefício direto ou indireto. Então, muito cuidado, porque a mesma cautela que você tem com o particular, em que existe o desdobramento, nós temos também com o agente político, que existe o desdobramento. Então, cuidado para você não ser induzido a erro. Ponto 5, resolvido. Vamos agora para o ponto de número 6. Já sabemos quem pode ser réu, agora a pergunta é outra. Quem pode promover a ação de improbidade administrativa? Quem é que pode promover a ação de improbidade administrativa? Ou será a pessoa jurídica lesada, ou será a pessoa jurídica lesada, ou então o Ministério Público. A pessoa jurídica lesada está lá no artigo 1º, o Ministério Público lá no artigo 17. Vamos fazer a leitura aqui do artigo 1º. Cuidado que o artigo 1º tem uma pegadinha no parágrafo único. Olha o artigo 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio da receita anual, serão punidos na forma dessa lei. Parágrafo único. Você pode pensar, então, é com mais de 50%. Olha o parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio, então, do Estado, né? De entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido, então tem verba pública, ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, olha esse finalzinho como cai em prova, limitando-se nestes casos a menos de 50%, eu limito o quê? A sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então eu vou limitar a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre os cofres públicos. Ótimo, mas quer seja com mais de 50%, quer seja com menos de 50%, pode ter improbidade da mesma forma. Depois disso, lembra que nós temos o Ministério Público. E olha, a participação do Ministério Público é obrigatória. O Ministério Público tem participação obrigatória. Por quê?
Ou ele será o autor da ação, ou o Ministério Público será o autor da ação, ou o Ministério Público será o fiscal da lei. Fiscal da lei. Mas o MP tem participação obrigatória, então vamos deixar marcado aqui, ó. Falei do Ministério Público, o Ministério Público tem participação obrigatória. Perfeito? Tranquilo? Mas muito cuidado, por gentileza, muito cuidado, porque pode surgir a seguinte pergunta: qual é a consequência para a não participação do Ministério Público? Qual é a consequência para a não participação do Ministério Público? Qual é a resposta? Nulidade processual. Nulidade processual. Lembra, a participação do Ministério Público não é facultativa, ela é obrigatória. Vamos lá no artigo 17, por gentileza. Olha só. Artigo 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público, então o autor pode ser o autor da ação, ou pela pessoa jurídica interessada, aquela que foi lesada pelo ato de improbidade, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Parágrafo 4º. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade. Então, o Ministério Público, se não atuar como parte, se não for o autor da ação, será fiscal da lei, sob pena de nulidade. Fácil? Belezinha? Vem para cá. Vamos agora visualizar. Então, já sabemos quem pode promover a ação de improbidade administrativa. Vamos trabalhar agora no ponto 7 com os grupos da improbidade. Grupos da improbidade administrativa. Basicamente, nós temos 3 grupos. Como é que nós vamos estudar? Eu tenho na letra A o grupo 1, que são os atos que exteriorizam enriquecimento ilícito. Eu tenho depois, na letra B, o grupo 2, que são os atos que exteriorizam dano, a ideia de lesão ao erário, aos cofres públicos. E tenho depois, na letra C, o grupo 3, ofensa aos princípios da administração pública. Pronto? Então são esses 3 grupos. O que nós precisamos agora? Precisamos individualizar o estudo de cada um deles. Vem para cá. Então o grupo 1 fala do enriquecimento ilícito. O grupo 1 está no artigo 9º e ele exterioriza as sanções do artigo 12, inciso 1º. Lembra de uma coisa, a responsabilidade do agente público é sempre subjetiva. Lembra disso? O agente público nunca responde do ponto de vista objetivo. A responsabilidade dele é sempre subjetiva. Se é sempre subjetiva, eu tenho que demonstrar o dolo ou a culpa. O STF e o STJ pacificaram a questão. Para que exista enriquecimento ilícito, precisa ser demonstrado o dolo. Então anote aqui. Para que exista enriquecimento ilícito, requer o
Dolo, vontade livre e consciente da prática do ato. Naquele grupo de enriquecimento ilícito, eu tenho sanções graves. As sanções são graves, pesadas. Ótimo. Depois vamos para a letra B. Então aqui, ó, enriquecimento ilícito, ok. Grupo 2, letra B. Dano, lesão ao erário. Então vamos aqui na letra B. Grupo 2, com dano, lesão ao erário. O que acontece aqui? Agora, olha só, eu não estou mais no artigo 9º, eu estou no artigo 10. Artigo 10. E as sanções não está mais lá no 12, inciso 1º. As sanções agora estão no 12, inciso 2º. Lembra? Para ter enriquecimento ilícito precisa de dolo. Para ter dano, lesão ao erário, basta a culpa. Não precisa mais do dolo. Vamos marcar aqui, ó. Então, quando eu falo de dano, quando eu falo de lesão ao erário, quando eu falo do dano, quando eu falo da lesão ao erário, eu preciso da culpa. Perfeito. Quando eu falo do enriquecimento ilícito, quando eu trabalho com o enriquecimento ilícito, agora não basta a culpa, eu preciso do dolo. Eu preciso do dolo, da vontade livre e consciente da prática do ato. Ótimo. E lembre-se que quando eu trabalho com o artigo 12, inciso 2º, as sanções são médias. Sanções médias. Medianas. No 12, inciso 1º, as sanções são graves, são pesadas. Perfeito. E faltou a letra C. Grupo 3. Ofensa aos princípios da administração pública. Não é só ao LIMP, também podem ser aos princípios infraconstitucionais. Qual é o artigo? Aqui é o artigo 11, que reflete a sanção do 12, inciso 3º da LIA. Aqui não basta a culpa, eu preciso novamente da existência do dolo. E ainda, as sanções nem são graves, nem são médias. As sanções são leves, claro, entre aspas, né? Mas pode deixar assim, sanções leves. Vamos fazer aqui a mesma marcação. A ofensa aos princípios da administração pública, a ofensa aos princípios da administração pública exige a demonstração do dolo. Exige a demonstração do dolo. Aí você diz, Barbieri, mas espera lá, olha só. Será que é possível um único ato de improbidade administrativa gerar uma conduta do artigo 9º, enriquecimento ilícito, gerar o artigo 10, dano, lesão ao erário, aos cofres públicos e ainda ofender princípios da administração? É perfeitamente possível e aqui é que eu queria chegar. Lembra daquele grupo de servidores fiscais da Receita Municipal de São Paulo, saiu no Fantástico e etc., que eles formaram uma quadrilha, pelo menos é isso noticiado, inclusive confirmado por alguns dos seus membros, em que eles chegavam até o proprietário de um grande prédio, a construtora, e falavam, olha,
Para regularizar o habite, para regularizar toda a parte tributária, ao invés de você pagar para os cofres públicos, paga para mim, eu faço um desconto para você, metade do preço, eu repasso um pedacinho para o município e o resto está resolvido entre nós dois. Tá. Eles foram descobertos. Eu pergunto para você, eles recebiam propina e tiveram enriquecimento ilícito? Sim. Deixaram de repassar os valores para o Estado? Lesaram os cofres públicos? Sim. Ofenderam os princípios da administração? Ofendeu o princípio da legalidade, da moralidade, etc? Sim. Então a mesma conduta tipificou enriquecimento ilícito, dano ao erário e ofensa aos princípios da administração pública. Perfeito. Pergunto para você, eu vou aplicar as 3 sanções, 12 inciso 1º, 12 inciso 2º e 12 inciso 3º? Não. Essa é a questão e é uma questão importantíssima. Olha que bacana. Você vai puxar uma flechinha para mim? Você vai puxar uma flechinha para mim no seguinte aspecto, ó. Sobe aqui a flechinha, aqui em cima o mais, aqui embaixo o menos. As condutas que exteriorizam enriquecimento ilícito, as condutas que exteriorizam enriquecimento ilícito trazem em si o quê? Trazem em si uma sanção grave. As condutas que exteriorizam dano, lesão ao erário trazem em si uma sanção média. E as condutas que exteriorizam em si ofensa aos princípios da administração pública, uma sanção leve. Perfeito, fácil, bem tranquilo. Agora vamos lá. Olha que interessante. O grupo 1, enriquecimento ilícito, ele tem preferência pelo grupo 2 e pelo grupo 3. O grupo 2, dano, lesão ao erário, tem preferência sobre o grupo 3. E, em último caso, se só ofender os princípios da administração pública, responde pela sanção leve lá do artigo 12, inciso 3º. Eu quero que você analise o seguinte. Se teve ato que gerou enriquecimento ilícito, lesou o erário, os cofres públicos e ainda ofendeu os princípios da administração, este caso responde somente por ofensa aos princípios? Não, responde pela mais grave, pelo enriquecimento ilícito. Agora, se lesou o erário e ainda ofendeu os princípios da administração, responde só pelo grupo 2, que é a lesão ao erário. E se praticou um ato com ilegalidade, feriu a moralidade pública apenas, aí responde só pelo grupo 3. Viu como é fácil? Percebeu? Então é dessa forma que eu quero que você raciocine no dia da prova. Ah, legal. Agora vamos ler o caput do 9º, o caput do 10 e o caput do 11. Veja só a pegadinha que pode surgir aqui. Vem para cá. Olha o que diz o artigo 9º. Ele fala o seguinte, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades, né, mencionadas no artigo 1º dessa lei. E, notadamente. Você diz, Barbieri, o que é esse papo de notadamente? Notadamente diz respeito a um rol exemplificativo. Notadamente é rol exemplificativo. Vamos anotar? Vem para cá, olha só. Então, quando eu falo de notadamente, é que o grupo 1 exterioriza um rol exemplificativo, aberto, né? O grupo 2, rol exemplificativo, aberto, e o grupo 3, rol exemplificativo, também aberto. Pronto.
Olha que beleza. Então, as condutas que exteriorizam enriquecimento ilícito, dano, lesão ao erário e ofensa aos princípios da administração pública são todas condutas exemplificativas. O rol do artigo 9º, do artigo 10 e do artigo 11 é sempre um rol aberto, um rol exemplificativo. Perfeito? Vamos ver se você entendeu. A situação é a seguinte. Eu tenho lá, sou caixa da administração pública, recebo uma guia para pagamento, faço o pagamento e ao invés de devolver o troco de forma correta para o cidadão, eu devolvi o troco a menor. Acabei ficando com uma parte do dinheiro dele, mas não fiz por mal. Pergunto para você, tem enriquecimento ilícito a partir da ótica objetiva? Não. Qualquer ato de improbidade administrativa precisa de uma responsabilidade subjetiva. Então tem que demonstrar dolo ou culpa. Nesse caso, olha aqui. Enriquecimento ilícito. Eu devolvi o troco a menor. Eu vou responder por improbidade administrativa? Não. Porque no enriquecimento ilícito precisa do dolo. Precisa do dolo. E eu não tive a intenção de me enriquecer ilicitamente. Fácil. Segundo caso, eu agora sou contador da administração pública. O que eu fiz? Adivinha. Eu, contador da administração pública, fiz o balanço e lancei valores a maior. A administração pública teve um prejuízo de R$100 mil, pagou R$100 mil a mais. Eu tive intenção? Não tive intenção. Mas eu pergunto, eu respondo por improbidade administrativa agora? Respondo. E por quê? Olha aqui. Eu respondo por improbidade administrativa porque o grupo 2 basta a culpa. E lembra, a culpa se exterioriza em negligência, imprudência e também em imperícia. O imperito é aquele que não domina as habilidades técnicas da sua profissão. Enquanto o contador fez bobagem, vai responder, foi imperito. Fácil? Tranquilo? É assim que você visualiza. Então, o contador que faz um cálculo errado, lança um balanço de forma equivocada e gera lesão aos cofres públicos, ele foi imperito. Responde por improbidade administrativa. Você fala, Barbieri, mas ele não queria. Não tem que querer. A culpa aqui já resolve. Muito bem. E depois o artigo 11. O artigo 11, olha só, o grupo 3. Esse caso é um caso verídico, infelizmente, tadinha da menina. Na década de 90, um casal de namorados dentro da administração pública federal estavam conversando por uma espécie de bate-papo, né? Lembra do ICQ, né? Depois teve MSN, acho que não tem mais nenhum dos dois, né? Agora é só, acho que o Skype. Acontece que conversa vai, conversa vem, e esse casal de namorados, os dois ficaram com muita saudade um do outro. E aí começaram a dar uma passeadinha pelo Kama Sutra, se é que você me entende. E a conversa descambou para sacanagem. A menina era, não, até uma coisa ruim, ela era responsável pela diagramação do Diário Oficial da União. Sim, responsável pela diagramação do Diário Oficial da União. E agora? Ela dava um Ctrl+C numa lei, Ctrl+V no diário. Ctrl+C numa medida provisória, Ctrl+V no diário. Ctrl+C na conversa inteira, Ctrl+V no diário. A conversa inteira daquele casal foi para o Diário Oficial da União. Pensa a tristeza, pensa a vergonha. Não que todo mundo não faça isso, né? Não estou falando de publicar, mas fazer amor, pronto, cada um com o seu cada um. Pronto, o que aconteceu? Nesse caso, praticaram um ato de improbidade administrativa? Vamos visualizar, olha lá. Ofensa aos princípios da administração pública, eu exijo dolo. Pergunto para você, é razoável admitir que aquela menina teve dolo em publicar a conversa? Claro que não. Ela publicou
um diário oficial da União só com aquele papo de sacanagem? Não, foi no meio do diário lá, num pedacinho da página. Então, nesse caso, tivemos ofensa aos princípios da administração pública? Não, não tivemos improbidade. Entendeu? Talvez, dentro da improbidade, os grupos seja a parte mais complicadinha. E ainda, eu peço para você, por gentileza, fazer a leitura dos incisos 9, 10 e 11. Não esqueça de fazer a leitura dos artigos, né? 9, 10 e 11, porque muitas vezes a banca cobra o inciso e começa sempre pelo artigo 11, porque tem um menor número de incisos, é mais fácil de visualizarmos. E não esqueça também, o rol do 9, do 10 e do 11 é um rol exemplificativo. Ótimo. Pode ter responsabilidade por improbidade administrativa a partir da ótica objetiva? Jamais. É sempre na ótica subjetiva. Tenho que demonstrar o dolo ou a culpa. O artigo 9, enriquecimento ilícito, exige dolo. O artigo 10, dano, lesão ao erário, basta a culpa. E o artigo 11, ofensa aos princípios da administração pública, eu exijo dolo. Tranquilo? Bacana? Lindo? Perfeito. Então você entendeu uma das partes mais complicadinhas de improbidade administrativa. E mais, né? Se eu reunir os grupos da improbidade, eu vou acumular o artigo 12, inciso 1º, o 12, inciso 2º, o 12, inciso 3º? Não, nada disso. O que nós vamos fazer aqui? Prefere o enriquecimento ilícito, as sanções do artigo 12, inciso 1º. Se ele causou só lesão ao erário e ofensa aos princípios, prefere a lesão ao erário, as sanções do artigo 12, inciso 2º. E em último caso, apareceu na sua prova, a ofensa aos princípios da administração pública acarreta o quê? Pode acarretar improbidade administrativa nos termos do artigo 11 da LIA. Fácil? Joia? Então, vamos na sequência. Vamos na sequência porque nós já sabemos os grupos da improbidade. Agora, nós vamos trabalhar com a prescrição. Então, vem para cá. Vamos aqui trabalhar com a prescrição. Aí você diz, Barbieri, onde é que eu visualizo a prescrição? Lá no artigo 23. A prescrição ela fica lá no artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a leitura da prescrição. Olha lá, qual que é o período, qual que é o prazo que o Estado tem para propor a ação e buscar a responsabilidade daqueles que causaram a improbidade. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas. Eu tenho dois incisos. Inciso 1º, até 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. Então vamos começar pelo inciso 1º. O inciso 1º, então aqui letra A, fala de 5 anos. Para quem? Para quem tem mandato eletivo, quem é cargo em comissão ou tem função de confiança. Nossa, isso aqui é um N, né? Mas ficou péssimo. Ou quem tem função de confiança. Ótimo. Deixa anotadinho aí, por gentileza, que na nossa próxima aula eu volto para continuar a análise da improbidade administrativa. Grande abraço para você, fica com Deus, tudo de bom, muita luz, muito sucesso no seu caminhar e até a nossa próxima aula. A gente se vê.